Os diversos casos de gastroenterite registrados na última semana têm preocupado os moradores da região metropolitana. Com sintomas como diarreia e vômito, profissionais da saúde recomendam cuidados para se proteger. Crises com gastroenterite, muito comuns agora nas últimas semanas, e à medida em que os dias se avançam, várias outras cidades vão registrando problemas com este caso que tem chamado a atenção. O secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baquerete, inclusive em entrevista à nossa reportagem, destacou que o estado está monitorando essa questão. Ainda não há a determinação de surto por parte dos municípios, pela maioria, mas a gente está vivendo um caso que chama a atenção. Por isso, a gente conversa agora com o médico infectologista da Unimed, o Adelino Melo, para entender um pouco esse momento, esse cenário. Doutor, na prática, a gente está vivendo esse tempo seco, esse período do ano, ele é realmente um período mais específico para uma doença de gastroenterite? Para as doenças intestinais, para as gastroenterites, normalmente não tem um padrão sazonal, tão marcado quanto com as doenças respiratórias. Então, as gastroenterites, elas podem acontecer em algumas épocas, mas não necessariamente ligados à variação do clima. Então, a gente pode ter a entrada de um vírus que não estava circulando na população e começa a circular. Tem alguns vírus que causam gastroenterite e alguns deles são facilmente transmissíveis entre as pessoas. A gente ainda não tem exatamente qual a causa desse aumento de casos, mas é uma situação que chama muito atenção e que a gente precisa investigar a fundo para tentar identificar qual o motivo desse aumento expressivo de diarreias, principalmente em Contagem e outros municípios. Em princípio, se tinha uma suspeição em relação à água. A Copasa apresentou, fez um estudo, um documento que não encontrou nenhuma questão que leve a água a ser um problema. Mas isso chama atenção para uma situação, né? A gente tem que tomar cuidado com o tipo de água que a gente está tomando. Ela está filtrada? Qual que é a orientação na hora até de beber água, doutor? Sem dúvida, a gente tem que estar atento à água e alimentos. Então, contaminação de água e alimentos pode trazer surtos de diarreia, pode trazer diarreias graves para uma ou outra pessoa. Então, a gente tem que estar atento aos cuidados. Água filtrada sempre. Uma vez identificada a doença, como lidar com ela, doutor? A maioria dessas gastroenterites são virais e são autolimitadas. Então, esse quadro com mal-estar, calafrio, às vezes febre, isso é típico de uma gastroenterite viral. Então, como eu disse, ela tem um prazo ali para acabar. E nesse período em que a doença está acontecendo, traz muito mal-estar. E a gente deve tomar alguns cuidados para, primeiro, diminuir os sintomas, mas também diminuir o risco da gente passar esse vírus adiante. Higiene das mãos, frequente, sempre que for ao banheiro, com água e sabão ou com álcool gel depois. Leite e derivados, geralmente aumentam a chance de ter fezes diarreicas. Então a gente tem que segurar por um tempo. Hidratação frequente, como você falou, água de qualidade, comidas leves, mas não tem uma limitação aos outros alimentos. A gente agradece ao médico infectologista da Unimed, Adelino Melo.